Chegamos então, gente, ao terceiro vídeo. Eu espero que você tenha aproveitado os dois primeiros, mas se você não aproveitou, está assistindo esse como o primeiro, seja bem-vindo. A gente está falando sobre o futuro, medo do futuro, qual que é o receio que nós, pais, temos do futuro para nossos filhos. Então a gente vai deixar aqui algumas orientações, algumas direções para que você possa pensar e dentro da sua realidade, da sua possibilidade, da sua criatividade, você poder mudar. Porque essas ações que a gente vai apontar aqui, talvez possam realmente ser mais efetivas do que colocar cordões no pescoço ou vestir seu filho de autista, colocar uma cordinha nas costas e assim por diante. O respeito que seu filho e sua filha vai ter das pessoas, do mundo, não vai ser necessariamente por causa dessa situação, mas por mudanças que você pode promover hoje, pensando no futuro. Vamos assistir? Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. Eu sempre convido você, se inscreve, compartilha. Nós estamos aqui no YouTube, estamos também nas plataformas de áudio, estamos no iTunes, Spotify e outras tantas plataformas que vão fazendo o download do nosso material e vão divulgando para as pessoas, porque a intenção é que a informação aqui é a informação que vence o preconceito. Então, difundir a informação de qualidade é o que nós desejamos. Então, onde que nós chegamos agora? Estamos no presente pensando no futuro. Então a gente vai dar algumas direções para que você, como pai, mãe, como cuidador, como pessoa, inclusive profissional que está ajudando uma família, que está subsidiando uma família para onde eu devo ir nessa situação do autismo, te dar algumas pistas. Obviamente não será resposta para todos, mas basicamente para onde essas famílias podem ir. Então vamos por partes porque vai dar certo. Gente, eu vou trabalhar uma situação importante, até separei aqui alguns itens e a gente vai tentar ser o mais didático possível dentro dos itens. Então, primeira coisa, a importância do convívio social. Então, quando agora há pouco eu estava mostrando o crachá do girassol, do quebra-cabeça, e muitas vezes os pais transformam o filho em um outdoor do autismo, esperando que as pessoas vendo que ele é autista, por tantos sinais, tantos códigos visuais que essa pessoa é autista, ela vai ser respeitada. Mas lembra que nós conversamos desde o começo? Em um determinado momento você não vai estar aí. Então, o que é que você tem que fazer pelo seu futuro do seu filho não é necessariamente ensinar que ele tem que usar códigos ou o próprio autismo para poder se defender do mundo. Todo mundo, ou a maioria das pessoas se surpreendeu com um vídeo que rolou na internet um tempo atrás de um menininho falando que ele estava feliz de saber que era autista, porque agora ele poderia entrar na fila preferencial, que ele poderia falar para as pessoas, olha, eu sou assim porque eu sou autista. Ou como eu ouvi esses dias, uma partilha de alguns pais dizendo que os filhos já aprenderam a usar o autismo para dizer, professora, não fala para mim essa coisa, não fala para mim assim, porque eu sou autista, você não pode falar assim. Não é o autismo, não é a carteirinha, não é um colar no pescoço ou ter o diagnóstico que a gente vai conseguir o respeito das pessoas. E quando eu falo respeito, não é aceitação. Respeito é saber que você, como pessoa, sendo autista ou não, merece ser respeitada pela forma que você é e convive. Então a gente quer tratar do autismo no futuro, mas pensando no convívio social. Então vamos tentar trabalhar o seguinte. Primeiro ponto, a importância da busca pelo convívio social. A gente precisa entender que nós precisamos conviver socialmente. E conviver socialmente impõe que nós também precisamos respeitar regras de convivência social. Essa busca pela convivência social vai andar pela casa, pela família, pela escola e por vários ambientes. Porque o fato de eu ser autista não me credencia a poder fazer tudo o que eu quero, quando eu quero, simplesmente por causa da minha condição autista. Isso tem que ser observado, ensinado para os filhos lá atrás.
Se o filho ou a filha tem dificuldade de entendimento quanto a isso, pais precisam rever o empoderamento sobre a condição autista para que observe que não é por causa do autismo que você não tem que ensinar os seus filhos determinadas posturas de convívio social. Ou seja, vai para a escola, eu preciso tentar fazer o possível para ele que ele preste atenção, mesmo que ele tenha déficit de atenção ou transtornos associados ao déficit de atenção. Mas aí entra a Arcádia, a DI e você também, pai. Reforçar, filho. É importante que você faça o possível para prestar atenção na professora. Não tem a CAD, a tia fulano ou tio fulano. Então preste atenção. Eles vão falar muito. Você dá poder para que essa... Poder não. Você dá autonomia para que esses profissionais possam falar, inclusive, com seu filho. Porque às vezes a escola vai... Hoje a escola tem até medo de falar com as crianças neurodivergentes, com medo que os pais tirem essa autonomia. Quem é o professor para falar isso? Meu filho é autista. Não é porque seu filho é autista que ele não tem que ser observado ou corrigido sobre algumas situações. Então eu preciso permitir que a escola, os parentes, os pais, todas as pessoas possam fornecer subsídio de comportamento social. Então, quer dizer, isso é óbvio. Se eu não permito que ninguém fale nada para o meu filho, esses dias até usei um termo para uma pessoa conhecida, falei, sabemos que até o super-homem tem criptonita, ele é frágil, a criptonita. Quando a gente tem um filho que tem uma condição diferenciada, por vezes a gente acaba transformando essa pessoa num parafuso de cristal ou de gelatina, como Samitiba, que é aquele pedagogo, eu acho, que falava muito sobre esse assunto. A gente acaba tornando essa pessoa tão frágil nas relações com as pessoas, mas essa pessoa acaba virando, como um outro livro muito conhecido na internet, o reizinho do autista. O reizinho autista. A gente dá muita autonomia para que essas crianças de repente acabam enfrentando as pessoas e não convivendo socialmente. Uma coisa, gente, é você ser vítima de violência, de bullying e você reagir a isso. Outra é você ser o protagonista da própria violência, quando você ensina seu filho a reagir sem ser provocado. Então, quando você ou a gente esquece de enfatizar essa parte do convívio social, a gente está criando uma pessoa que vai dar muito problema no futuro e você não vai estar lá. E mesmo que esteja, talvez você não tenha energia para poder aguentar essa barra, porque a gente também envelhece, né, gente? Segundo ponto, habilidades sociais e comunicação. Se tem uma coisa que talvez você pudesse investir, principalmente quando seu filho chega na fase de 12, 13 anos, é perceber o quanto que ele está progredindo na capacidade de se comunicar com as pessoas. E aí a gente enfrenta um problema que é o problema da geração. É uma geração que fica, basicamente, sendo autista ou não, fica enfurnada dentro dos quartos ou enfurnada dentro do celular. É preciso que a gente ocupe um tempo deles fora desse ambiente, para que ele possa ser estimulado à comunicação. Comunicação, gente, não é simplesmente saber falar. Ah, meu filho sabe falar. Comunicar, gente, inclui que ele possa ter comunicação efetiva e conecta. Porque às vezes o seu filho pode chegar para você e começar a falar sobre assuntos que tem a ver com o hiperfoco que ele gosta, que ele tem, ou um desenho animado que ele gosta muito. E ele tenta fazer conexões o tempo todo com o mundo com esse desenho animado. Então essa comunicação ela não é efetiva. Então é preciso que eu dê oportunidades para que ele seja no ambiente familiar, ou na escola, ou clinicamente, ou inclusive em grupos de comunicação. Acho que isso talvez os locais dentro do SUS deveriam investir mais em locais, no caso do CAPSI, o CAPSI infantil, deveria ter mais locais onde mais pessoas pudessem ter contato com outras pessoas, não somente autistas. Grupos de crianças de natureza diversa, de condições diversas, pudessem inclusive tentar se aproximar, brincar, trazer oportunidades para fazer as tarefas juntas, comunicar mesmo que não seja dentro do ambiente escolar. E preferencialmente que não seja no ambiente escolar, para que ele não tenha um outro compromisso, achando que ele precisa prestar atenção numa tarefa, numa ação, que vai ser cobrado depois. Talvez esses espaços, ao invés de você dar um celular novo para o seu filho ou um tablet, que tal você levar ele para uma exposição? Levar ele para que ele veja pessoas e pergunte, não é simplesmente levar para a exposição.
Pergunte para ele o que é aquilo, o que você vê daquilo. Me explique um pouco melhor. Como é que você vê? Você sente cheiros? Você sente odores? Como é que você participa disso? Até essa moça está aqui, ela veio comigo. Leva uma amiga, leva um amigo. Explica para ele, explica para ela o que você está vendo. Essa interação de comunicação vai ser preciosa. E aí você precisa, lá atrás, já ter conversado com seus parentes, com seus familiares, que também o estimulem, conversem, puxem assunto com ele. Ele tem que se transformar, ele tem que ganhar um nome. Eu costumo dizer que muitas vezes alguns pais acabam errando, transformando seu filho no autismo, não no nome. Então comece a reforçar que ele tem um nome, chame pelo nome. Esse lance de o autista lá de casa, meu filho é autista, você está descaracterizando que essa pessoa existe. Então, se eu fiz o trabalho correto, essa pessoa nesse momento tem um nome. Arthur, Jorge, Maria, Mateus, Carlos, tem nome. Carlos, vamos comigo no mercado, vamos tentar, vamos fazer uma compra. Faz uma lista de compra, dá a lista de compra para ele e fala assim, procura no mercado e coloca no carrinho. Vamos lá, vamos se esforçar. Mas ele só tem 12 anos, 13, mas tenta. Mas meu filho é nível 3, autista severo. Sim, aí fica mais difícil. Porque a gente precisa entender, gente, que dentro da natureza do autismo, a gente tem situações neurológicas, a gente tem situações medicamentosas, situações comportamentais e situações sociais que a gente vai ter que trabalhar nessa pessoa. Quando os fatores ou componentes neurológicos são muito fortes, realmente fica mais difícil o convívio, mas não é impossível. Porque, na verdade, muitas das vezes, essa pessoa com condições neurológicas, ela se comporta assim porque geralmente ela foi afastada das pessoas, afastada do mundo, e ela só tem um convívio com uma única pessoa, e qualquer outra pessoa que se aproxime, inclusive, é um grande equívoco quando a gente fala que o fato de a pessoa nível 3, grau 3, no caso do autismo severo, ela possa ter grandes prejuízos de intelectuais, ela consegue se entender algumas coisas, sim, por inclusive questões de violência e percepções sobre a violência. Quando alguém na família trata mal ele escondido, quando alguém o faz, de repente, fala alguma coisa para ele, ele percebe, sim, que está sendo maltratado. Por isso, é importante a gente investigar por que uma criança, um jovem nível 3, reage tão mal a algumas pessoas. Às vezes porque só gosta de umas, mas às vezes ele está dando uma resposta que essa pessoa, às vezes, é irônica, não percebe-se que ela não gosta. Então, essa relação social deve acontecer, inclusive, com pessoas autistas nível 3. É você fazer a leitura dessa percepção de como ele reage às pessoas, né? E o terceiro item que eu achei importante a gente falar são adaptações ao ambiente social e inclusão. E no caso, a gente precisa fazer com que as pessoas ao entorno entendam o autismo sem precisar do colar. Seu filho é diferente dos outros. Gente, seu filho, a natureza do seu filho é diferente. O colar do girassol ou o colar do quebra-cabeça, ele serve para dar identificação em meio a outras tantas pessoas, sem que a gente gaste tanto tempo explicando. Mas ele não pode ser uma ferramenta de opressão para que você possa achar que pode conseguir tudo com ele. Essas ferramentas de inclusão, acho que a gente fala, devem ser trabalhadas principalmente por profissionais. Eles vão ofertar estratégias que muitas vezes a gente não tem. Então, se você tem um filho que tem 10, 12 anos, ao invés de acreditar que esse primeiro episódio de reação ou reatividade ou de violência a você seja TOD, talvez seja simplesmente hormonal. Ao invés de você achar que o fato de seu filho estar desatento seja TDAH, ou que tal você imaginar que pode ser o celular? Então, tudo o que está acontecendo ao redor do seu filho tem forte influência sobre determinados comportamentos e não necessariamente são patológicos, mas sim daquilo que está no entorno. Quando a gente então agora entende que a ideia é levar seus filhos para a convivência com as pessoas e a gente torcer que esses locais estejam preparados para poder entender a neurodivergência, é uma grande chance que seu filho e sua filha possam mais para frente conviver mais tranquilamente com as pessoas. Quando eu falo tranquilamente com as pessoas, não é parecer igual às outras pessoas, não é parecer normal, entre aspas.
É ele ou ela poder, de repente, saber que algumas situações não cabem a mim, sendo autista ou não. Ou ele fala assim porque ele é autista. É porque talvez você não ensinou que algumas situações a gente deve ponderar. Esses comportamentos sociais serão mais importantes, muito mais importantes, do que necessariamente outras coisas que a gente acha que são importantes hoje. Conviver socialmente é o grande ponto em que o autista sofre, seja ele nível 1 ou nível 3. Inclusive, muitos nível 1, pessoas nível 1, acham que pelo fato de serem muito inteligentes, eles podem inclusive ofender as pessoas e serem reativos sem serem provocados. A gente precisa conversar mais sobre isso e falar, sim, somos nós. Somos nós pais que precisamos dar esse feedback. Eu lembro quando o meu filho foi diagnosticado, eu lembro de uma fala do médico que diagnosticou meu filho, dizendo o seguinte: é triste te dizer isso, Alexandre, mas é você que vai ter que ensinar sobre o mal do mundo para o seu filho, porque ele vai ser, em determinado momento, uma pessoa que não vai enxergar isso, não vai enxergar a subjetividade da fala das pessoas, a ironia, assim por diante. É você, sim, pai e mãe, que vai ter que ensinar sobre o mal e o bem do mundo e sobre se comportar no mundo. E não ensinar para ele que ele é o reizinho que pode fazer tudo porque é autista. Não, gente, local do mundo nenhum é assim. E não deveria ser aqui também. E muitos pais estão estragando, de fato, os filhos, fazendo com que eles sejam mais importantes que todas as pessoas que estão ao redor dele. Ele é mais uma pessoa. Precisa ser respeitado na neurodiversidade dele, sendo neurodivergente dentro da neurodiversidade que todo mundo. Então, não tenha medo de educar o seu filho e sua filha. E leve ele ao melhor convívio social possível. E não é fazendo dele um outdoor que ele vai ser respeitado. A gente vai conversar sobre outros assuntos em outros momentos. E eu espero ter, de certa forma, te ajudado a tirar um pouco o peso de sobre você, de qualquer culpa, e falar o seguinte: esquece agora o passado, senta agora no presente e planeja o futuro. Que futuro que eu quero para o meu filho, para minha filha. É isso que eu espero para você, é o que eu espero para mim e para os meus filhos. Até a próxima.